que tipo de dificuldade que você encontrou, especialmente nesse ambiente não livre, que grande parte eu costumo dizer que é culpa do Estado, porque é ele que amarra o cara que está querendo empreender. Que tipo de dificuldade você teve para poder fazer ter uma empresa e fazer ela crescer do jeito, tamanho que a Líder é hoje? Tá. A Líder é uma empresa de medicina ocupacional, é uma das empresas importantes dentro do mercado, não é a maior, tem outras empresas maiores, mas sim uma empresa que a gente começou do zero e hoje a gente ganhou vários prêmios entre os 5 maiores do Brasil, num universo de 10 mil empresas. A gente atende através da nossa sede, algumas filiais, o Brasil todo também. A sua pergunta é sobre as dificuldades. Eu acho que o mais importante para o empreendedor é a questão da regularidade das coisas, da estabilidade do país, da estabilidade das leis. Aqui você tem justamente o contrário. No momento agora, cada dia tem uma surpresa. E não é uma surpresinha que muda pouco a vida da gente. São surpresas que podem fazer bastante diferença profissionalmente, tributariamente, etc. E o que o empreendedor precisa é de estabilidade. Um ambiente dentro do país que seja previsível, ter previsibilidade, para que ele possa, então, botar energia naquele projeto e saiba que não vai mudar a regra amanhã. Então, com tudo isso, é um ambiente hostil. Isso é inegável. A gente tem que lutar com dragões o tempo inteiro. Mas tudo bem, eu também não estou reclamando, tá? Eu só estou explicando a minha visão, a minha percepção. Que essa guerra diária, no Brasil, ela é muito mais difícil, mais dolorida do que num país onde o Estado, que tem também alguma necessidade de existir, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o Estado influencia pouco na vida das pessoas. Bem menos que aqui. Mas claro que também tem Estado e etc. Mas aqui sim é muito difícil, porque cada dia uma regra nova, cada dia uma regra contábil nova, cada dia uma regra trabalhista nova, cada dia uma regra de todo tipo de órgão, e todo dia tem uma surpresa. E obviamente essa surpresa geralmente não é agradável. Não são surpresas que te elevam o nível de resultado. Né? Gera custo, né? Geralmente gera custo. E, claro, no final das contas, quem sai perdendo é o consumidor final. Isso não tem como, porque às vezes quem não é... Bom, primeira coisa importante, né? Empreendedor é uma pessoa já um pouquinho fora da curva e praticamente um maluco, vamos dizer assim. Né? E quem não é empreendedor, e tá tudo beleza, não tem problema. Você tem o seu trabalho normal, ok. O problema é seu. Tá. Mas se acaba não entendendo essa fala da dificuldade. É muito difícil mesmo. E tá ok, porque como eu vi também numa fala num outro podcast, que é assim, você chamou a chuva, a gente tava até falando isso, né? Do Joel J, eu vi isso daí. Você chamou a chuva veio, aguenta firme, então não tem que reclamar. Agora, a regra poderia ser muito mais clara e não poder ser mudada tão facilmente como é aqui. Do noite para o dia, uma regra vira 180 graus para o outro lado. E isso vale, acho que, para todos os tipos de trabalho, para todas as profissões. E aí você, numa dessa, pode ter bastante problemas. Estabilidade jurídica e tributária. Né? Sim, com certeza. Você me fala, só uma dúvida. A Líder, você começou ela quando? 1998. Pelo menos já tinha um pouco de estabilidade econômica, né? Sim, sim. Porque eu falei, puta, ainda tinha... Imagina os caras na década de 80, velho. Mas eu peguei isso, né? Não como empreendedor, mas um pouquinho como empreendedor, porque eu já trabalhava, na época, quando eu tinha uns 17, 18 anos. Na verdade, quem é empreendedor começa sempre cedo, né? A gente vai... A cabeça é um pouco maluca, como eu disse, um pouco diferente. A gente, desde 14, 15, pelo menos os pensamentos já são diferenciados e numa tentativa de buscar o problema, né? E também a solução, porque o segredo tá ser rápido para solucionar as coisas. Mas como o Real vem em 94, né? O Plano Real, o RV, vocês ainda... Eu 94, tinha... sim. Então, eu tinha 10 na época. Então, eu tinha 20 e eu 22, e eu acompanhei a inflação de 80% ao mês. Então, isso já tinha alguns trabalhos que a gente fazia
Se você não fosse no mercado no dia que você recebesse o pagamento, no dia seguinte já não dava para comprar o mesmo número de pães. Então, isso é muito difícil. Isso sim, eu concordo com você também, porque a gente só está batendo, né? Então, pessoas que talvez não sejam, a gente não tem a mesma ideia delas hoje, mas Fernando Henrique e aqueles outros que trabalharam, Gustavo Franco, eu não me lembro aqueles outros dois, mas botaram o país no eixo nesse aspecto, pelo menos. Imagina o cara do supermercado que comprava um pote de Nescau a 10, aí ele vendia a 15. Quando ele ia comprar era 20. No dia seguinte, na semana seguinte, tinha um negócio que chamava overnight. Não sei se vocês pegaram Opa. isso. E só que overnight, então, para você ver sempre como tem menos recurso, se ferra mais ainda, né? Porque overnight era uma aplicação diária, só que quem ia ir para o suficiente não tinha conta no banco, não tinha o acesso ao overnight. Então, quem ainda um pouquinho de classe média para cima conseguia se proteger. Mas mesmo assim, era diário. Se você não deixasse seu dinheiro rendendo diariamente, R$10 hoje, amanhã já eram 8. E depois, numa semana, já eram 2. Não, bizarro, né? Bizarro, bizarro. Então, essa estabilidade econômica, ela realmente tá muito melhor. Porém, esses picozinhos de inflação dá um pouco de medo para quem conheceu o dragão da inflação, que eu, no caso, dá um pouco de medo. Mas parece que está mais ou menos sob controle. Então, é que a Covid veio para dar uma atrapalhada, deu um pico muito grande de inflação que continua ainda repicando, né? No mercado, almoçar fora. Imprimiram muito serviço. dinheiro, né? Imprimiram muito dinheiro. Exatamente. Né? Para poder dar cola. A base monetária largou demais, né, cara? Perfeito. E eu acho que isso realmente tem um reflexo disso, mas não só, né? Também tem um reflexo do gasto público, né? Porque o que eu acho que também é algo que no Brasil especificamente é incontrolável, porque você pega, aí eu vou botar um pouco do que O não tal tem do nada, tripé não existe mais. Não né? existe mais. Então, assim. e vê o Milei. Não, e outra. Olha o né? Milei, olha como que tá a Argentina agora. Por exemplo. Rapidamente ele mudou o negócio. Tá menos Dá de até 2% inveja também, pô. de argentino, né? A gente estava falando aqui, né, de estabilidade, da estabilidade econômica como necessária para o empreendedor, né, como uma condição que senão você não tem como durar nisso, né. E historicamente, né, hoje a gente tem uma taxa de juros de 15%, né. Historicamente a gente só teve um período maior do que esse, né, que foi imediatamente antes do Lula 1, né, em 2002, onde a taxa de juros ela chegou a 23%, né, e